eu entrei lá com saúde boa. A rotina de trabalho na Shell era normal, assim, igual as outras indústrias. Então, a única diferença é que a gente trabalhava com agrotóxicos, né, na produção de agrotóxicos, e altamente nocivo à saúde. São 200 moradores sob suspeita de envenenamento, espremidos entre um rio e uma indústria química em Paulínia, interior de São Paulo. Na década de 70, a Shell começou a produzir aqui pesticidas com derivados da família Drin. Na mesma época, esses produtos estavam sendo banidos nos Estados Unidos, porque ficou comprovado que a ingestão deles provoca doenças graves e pode ser fatal. Era um sonho, né? Foi quando eu consegui entrar lá, tinha 23 anos de idade, e tinha um sonho, né, de construir uma família, construir a minha vida. Ela abriu em 1977, né? Início de 1972 já começou a ter reclamações dos moradores. A minha água tinha cheiro ruim, gosto ruim. A CETESB fez uma análise da minha água, tinha até cianeto. E a minha chácara era bem em frente e sempre teve o gosto ruim a água depois que a Shell se instalou lá. Porque antes era uma água perfeita. Eu tinha uma propriedade bem de frente para a Shell. E nós percebíamos ali diversas anormalidades. Por exemplo, a minha piscina, quando você colocava cloro, ela ficava preta. E nós procuramos por diversas vezes, diversos especialistas, e falaram, olha, o problema é da água aqui do local. Eu tinha que tirar a água à noite, encher a caixa enchia, um cheiro muito forte de veneno, e só usar no dia seguinte, que aí não estava com tanto cheiro ruim. A Shell chegou para os moradores vizinhos lá, Recantos do Praço, que tinha mais ou menos 66 chácaras, dizendo para eles, olha, vocês não podem consumir nada daqui, não podem beber água, mas vocês podem continuar morando aí. E foi aí que o pessoal começou a fazer um movimento e descobriram que tinha alto grau de contaminação dentro da Shell, do solo da Shell. E lá na chácara também nas cacimbas. Eu não podia mais usar o leite, eu não podia mais vender queijo, eu não podia comer fruta, não podia usar nada da chácara. Isso a Shell que mandou. Essas empresas, elas vinham para os países de terceiro mundo produzir o que elas não podiam produzir no país de origem. Depois que a Shell foi para lá, depois de um tempo, não tinha mais saúva, não tinha mais muitas pragas, mas tinha alguma coisa assim, que tem a praga que é boa, né, o micróbio, a bactéria é boa para a planta e a outra que é ruim. Mas aí matava tudo, quebrou o equilíbrio ecológico, né? O destino que eles estavam dando para os resíduos da produção de aldrin, era a incineração. E as cinzas eram enterradas dentro do site. Mas acontece que o incinerador ele não tem uma eficácia, uma eficiência correta. Então, naquela chaminé saía produto ainda. E formavam outros mais tóxicos, que também foram encontrados nas cinzas e foram encontrados no solo. Tem um incinerador que incinerava os resíduos da empresa, que operou por 17 anos sem ter a liberação da CETESB. Eles faziam uma fiscalização, mas não era perfeita. O incinerador funcionar altamente poluente, funcionar 17 anos sem licença. Né? No Rio Atibaia, quando estava em decurso esses processos, eles analisaram o leito do rio e disse que não tinha nada. Aí teve um
um engenheiro químico que estava fazendo uma defesa de doutorado, foi lá e coletou a amostra e encontrou contaminação. A CETESB acompanhava o meio ambiente, mas nunca ela nos ajudou a dizer, não, olha, realmente a área está contaminada, com alto grau de contaminação, que está expondo a seus trabalhadores. E no momento a CETESB nos ajudou nesse ponto. Ela sempre foi dizendo o seguinte, está contaminado, isso, mas está no limite que não prejudica a saúde. A Shell fez uma autodenúncia na Justiça Comum e isso correu em silêncio até o ano final de 2000. Em 95, a Cenamid comprou a Shell, o site da Shell. Depois, em 2000, ela vendeu para a BASF. A BASF, no ano de 2000, ela começou a fazer exame em todos os trabalhadores, né? Até o momento, nós não saberíamos por que desse exame, né? Foi um exame para todos os funcionários. Em fevereiro, a Shell inicia o cadastramento dos moradores do bairro Recanto dos Pássaros no programa emergencial de saneamento e promete colher amostras de sangue para verificar se houve contaminação por metais pesados. Em 2001, que as pessoas foram tomar consciência. Mesmo assim, né, ainda foi difícil para algumas pessoas entenderem isso aí, sabe? Porque a gente tinha treinamento, tinha IPI de melhor qualidade. Mas a substância é altamente nociva. Eles mexiam com produtos que hoje são os tais poluentes orgânicos persistentes, os POPs, e que têm acumulação no organismo, penetram pela pele. Não adianta o EPI apenas. Não adianta apenas o produto, a proteção que era o padrão da época. Em 2002 eu fiz uma avaliação dos organos clorados no meu tecido gorduroso. Eles são bioacumulativos. Foram analisados 18 tipos de organo clorado, 7 deles eu tive no tecido adiposo e 4 deles banidos no mundo. Quando eu saí, eu achei que eu estava 100% como eu tinha entrado. Mas na realidade era totalmente o contrário. Quando eu saí, hoje eu não tenho a tireoide, que formaliza o hormônio para defesa. Eu não tenho. Simplesmente, eu nunca operei e ela desapareceu, sumiu. Hoje eu tenho que tomar hormônio até morrer, para fazer o que a minha tireoide fazia. Foram as doenças mais típicas, sabe? E tanto neoplasias malignas, doenças degenerativas e que a gente encontra na população em geral também. Só que, em geral, com um perfil um pouco de maior gravidade. Depois eu desenvolvi câncer de próstata, câncer de pulmão, não tenho tireoide, sabe? E em 2015 eu coloquei 2 stents na coronária, tenho perda auditiva, dificuldade um pouco na memória, assim, vários lápis de memória, e assim tem vários companheiros. Tudo isso acaba você tendo uma limitação na sua vida. Você já não é 100% como você era antes, que a partir do momento que você tem que se locomover, tem que viver com um medicamento que nunca fez parte da sua vida, então não é legal. Agora, o que mais nos chamou a atenção foram os cânceres, né? Foram vários casos de neoplasias malignas, e algumas com uma evolução muito rápida, né? E foi um contato muito sofrido, inclusive para a nossa equipe, tanto aqui do Ministério Público quanto do Sereste. A gente estava perdendo pessoas que estavam acompanhando e com doenças graves. Eu tenho um irmão meu, né, que trabalhou lá também nesse período, que ele perdeu 2 crianças com feto deformado, né? E até que se prova o contrário, está relacionado a algumas exposições, sim. Muitos quadros de alteração neurológica, né? Alteração da memória, tremores, alteração um pouco do raciocínio, por conta de que essas substâncias são neurotóxicas e eles têm uma predileção por acumular em tecido gorduroso.
A exposição a substâncias químicas é uma coisa que vai te matando aos poucos. Você não sente nada. Qualquer coisinha que aconteça, uma feridinha que não sara, uma manchinha que apareça, a gente sempre fica na dúvida. Será que é da Shell? Será que é câncer? Será que não é? Será que é consequência da contaminação? E meus filhos também têm essa preocupação. Em Brasília, o Ministério Público do Trabalho e também representantes das empresas Shell e BASF fazem mais uma audiência de conciliação. O processo, que se arrasta há anos, é o maior já julgado pela Justiça do Trabalho e o valor da indenização pode passar de R$1 bilhão. No início, o próprio sindicato e os trabalhadores começaram a se organizar. Os trabalhadores acabaram formando um grupo de ex-trabalhadores e negociaram com as empresas, pedindo que eles tivessem sua saúde avaliada. Foram várias reuniões para tentar conciliações de reuniões, fazendo proposta para que eles dessem tratamentos para a pessoa que estava com alterações de saúde, fazer um exame todos nós, trabalhadores, para ver como que nós estávamos também, mas em nenhum momento a Shell acedia e não aceitava essas propostas. Foi o tanto quanto que o sindicato moveu uma ação, né, de um todo, né, para todos os ex-trabalhadores, pleiteando atendimento à saúde. Naquele momento a gente não sabia do estado real da nossa saúde. Nós não tínhamos a informação correta que a gente precisava com certeza, sabe? Então, iniciamos o trabalho. Quando foi em 2007, a procuradora fez um processo com o Ministério Público, conosco, associações. A partir desse momento, o processo começou a andar. Eles foram essenciais, porque eles traziam as informações, traziam documentos e traziam esclarecimentos que a gente precisava, né, para desenvolver algumas teses, né, para fechar a investigação e a produção de provas no âmbito judicial. E de vez em quando eu com o Tavares, nós íamos lá pegar os anexos, pensar as coisas importantes para a procuradora fazer defesa, sabe? Então o inquérito civil foi muito bom, mas foi duro para assim, o pessoal dar abertura para a gente, acreditar na gente. Foi solicitado pela procuradora que estava conduzindo a investigação na época, ao Ministério da Saúde, que analisasse todos esses documentos que integravam o inquérito. E eles elaboraram um relatório bem detalhado, bem extenso, com profissionais de várias áreas, era uma equipe multidisciplinar. E eles chegaram à conclusão, né, de que esses trabalhadores haviam sido expostos a contaminantes muito letais, alguns letais e muito graves, né, que causavam graves danos para a saúde humana. Por nenhum momento nós pedimos indenizações no nosso processo, era só atendimento à saúde dos trabalhadores. Então a gente queria que essas pessoas tivessem atenção à sua saúde, independente de elas já terem manifestado a doença ou não. Primeiro veio para a instância de primeiro grau aqui, né? A Shell foi condenada aqui. A juíza determinou que eles dessem um tratamento de saúde. Eles não cumpriram. Aí a condenação foi para segunda instância. Lá no recurso nós ganhamos lá. A tutela que a gente pediu foi para os trabalhadores e todos os filhos desses trabalhadores que trabalharam lá, desenvolveram suas atividades enquanto a planta funcionou lá em Paulínia. Então, mesmo antes de nascer, a gente queria que essas pessoas já fossem tuteladas, né? Porque o feto poderia apresentar já algumas manifestações decorrentes daquela exposição. A indenização foi igual para todo mundo. A diferença era o período laboral. E mais 200 milhões de danos morais coletivos, que isso aí é para a sociedade. O caso chama atenção pelos montantes
que estavam envolvidos, mas a nossa preocupação sempre foi, em primeiro lugar, com a saúde de toda essa população, que era em torno de 1.000 e poucos trabalhadores. E trabalhadores e filhos, né? A Shell sempre negou que nunca tinha nada a ver com isso aí, sabe? Assim, ela sempre negou. Até hoje ela não nega, mas ninguém paga a conta que não deve, né? Eles sempre negaram que que os contaminantes a que os trabalhadores foram expostos eram capazes de gerar danos à saúde. Eles diziam que não, e eles sempre queriam que houvesse comprovação do nexo causal entre a exposição ao contaminante e o dano. E o meio ambiente? E tudo que ele foi degradado? Aonde nós vamos conseguir auferir quanto custa isso para a sociedade? Quanto custa o dano para a cidade de Paulínia de ter manchado o seu nome? Os danos aconteceram numa época em que o direito ambiental, ele não... O meio ambiente não era um bem como a gente tem hoje, como a gente visualiza hoje. Então não tinha todas essas regras, toda essa preocupação com o meio ambiente. Hoje a gente teve o Código Florestal e a gente tem várias leis que preservam a área de preservação permanente. Então o local que ela está instalado hoje é um local que seria ilegal. Como ela foi instalada em 74, antes da lei, ela teve esse benefício de poder continuar lá, mas se ela fosse tentar se instalar hoje, não seria permitido. Agora, quanto aos resíduos, ela não poderia fazer esse descarte irregular de forma alguma, nem em 74 e nem hoje. Vendo o local ali, jamais poderia ser instalada uma empresa do lado do rio, um rio que abastece diversas cidades. Quer dizer, já desde a colocação da empresa naquele local já é um crime. Uma empresa que hoje começa a operar, ela tem que seguir outras regras, muito mais rígidas, né, do que tinha na época. Isso, hoje a gente olha para o que eles fizeram, é impensável, é um absurdo, né? Pensar que uma empresa jogava no ar aquele monte de poluentes. A fiscalização ambiental sempre foi bem aquém do que deveria ser. Ainda falta muito, porque nós não possuímos um aparato adequado para fazer frente a essas multinacionais. Nós não possuímos uma equipe grande para atender um território imenso. Então nós ficamos aí esperando verba para poder realizar as análises, esperando profissionais. A gente precisaria ter um número de fiscal maior do que o que a gente tem hoje, para que a gente pudesse ficar mais próximo dessas empresas. Um problema que ocorre em Campinas, afeta Paulínia, afeta Cosmópolis. Então, por isso que nós temos que ver o meio ambiente com todas essas questões, pela proximidade. Acontece num lugar, repercute no outro. A gente tem que contar muito com as empresas entenderem a importância desse licenciamento, a importância de seguir essas normas para poder operar sem causar impacto ambiental. Falta nós termos em mente a importância desta fiscalização. E falta também o empreendedor saber que existe uma legislação a ser cumprida. Mas a lei, ela por ser essa letra fria, ela não pode ser um impeditivo da operação das empresas. A gente tem sempre que equilibrar o desenvolvimento com a proteção ao meio ambiente. Se ele vai trabalhar com veneno, ele tinha que ter todo tipo de cuidado. Eles chegavam ao ponto de abrir valas no chão e enterrar substâncias. Quer dizer, absurdo, né? Com o tempo e com o amadurecimento da legislação ambiental, aumentou sim a consciência, tanto para proteger o meio ambiente, quanto porque a comunidade, a população cobra isso das empresas hoje, de que elas tenham um selo ambiental, de que elas tenham uma consciência ambiental maior. Então eu acho que esse caso, ele é bem emblemático, sim, e ele ajudou que amadurecesse tanto as empresas quanto o poder público. Eu acho que ainda precisamos caminhar muito, muito, no sentido da humanização, da dignidade da pessoa humana, das relações sociais serem menos injustas e obrigarem menos que pessoas quase que não tenham escolha. Eu vou me expor porque é isso
Eu ouvi de alguns trabalhadores, vários trabalhadores, eu não quero saber se eu vou ter um câncer daqui 10 anos, eu quero comer, eu tenho minha família. Nunca passou pela minha cabeça que fosse coisa que fosse fazer mal pra gente, porque o que estava ali na frente era a Shell, entendeu? Imagina, não entrava na minha cabeça que a Shell fosse capaz de fazer isso, de envenenar uma água, sabendo que tinha gente que estava bebendo, não entrava na minha cabeça. Fomos fazer uma visita em domicílio, o trabalhador já estava em fase terminal e marcou muito, porque a pessoa com o câncer é uma doença consumptiva, ela consome o organismo. E mesmo a gente que é médico, é preparado, tem esse contato, a gente não deixa de ser humano. E marcou bastante, porque ele pediu que o que estava acontecendo com ele fosse registrado, e ele estava contente, e ele falava tudo que contava o que ele tinha passado. Leito de morte mesmo. E ele queria que isso não acontecesse de novo. E valeu a pena a gente ter lutado esses 11 anos, 12 anos, né, nesse processo. Mas não foi fácil esse processo. Ninguém acreditava nisso aí. E a gente achava que nós éramos melhores em segurança, sabe? A gente não acreditava.